Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma das nossas lives de segunda-feira sobre cirurgia plástica. Hoje nós temos um assunto extremamente interessante e que envolve inúmeras cirurgias plásticas, inúmeros procedimentos estéticos, todos relacionados com esse grande problema, com esse grande evento, né, que acontece com todas as pessoas, algumas uma velocidade, outras em outra velocidade. Tem gente que sofre um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais devagar. Tem vários fatores que influenciam no aparecimento desse problema, mas que eventualmente vai acometer todos nós. Todo mundo vai sofrer em algum momento da vida algum grau de flacidez. Pois é, o tema de hoje é exatamente a flacidez e como a cirurgia plástica pode trabalhar, pode ajudar a melhorar, a resolver essa situação de flacidez em diversas regiões do corpo, diversas regiões do organismo e como a gente vai trazer essa melhoria, em que momento da vida, de que forma, de que jeito vai ser essa abordagem para a gente combater a flacidez, que ninguém quer, ninguém gosta, todo mundo está correndo dela, mas que por mais rápido que a gente corra, ela vai estar sempre ali na esquininha, sempre correndo atrás. Então temos que ficar de olho para tratar a flacidez, para corrigir os problemas e para prevenir o envelhecimento à medida que o tempo vai passando e à medida que a gente vai percebendo esse incômodo em determinadas áreas do corpo. Bom, boa noite, Toninha. Seja bem-vinda mais uma vez. Então, o que é flacidez, né? Flacidez é a perda de elasticidade de um determinado tecido, é a perda da capacidade daquele tecido de retornar à sua conformação original, uma vez que ele seja estirado, que ele seja esticado. O corpo tem diversas propriedades, diversas proteínas, diversas formas de conferir elasticidade para um determinado tecido. A pele tem proteínas fibroelásticas, tem células especializadas nessa característica de aumentar e diminuir de tamanho, né? Por isso que a nossa pele habitualmente acompanha pequenas variações de peso, acompanha o nosso crescimento, ela tem a capacidade de se estirar, de aumentar de tamanho e depois de voltar, de se reduzir, para se adaptar novamente ao novo formato que ela precisar cobrir, o novo formato do corpo, o novo formato do rosto, né? A região em que ela está cobrindo. Então, a pele é a primeira que a gente vê sofrer flacidez, porque com o passar do tempo, com o passar dos anos e com os fatores externos, principalmente exposição ao sol, tabagismo, alimentação inadequada, pobre em proteínas, a pele vai perdendo essas proteínas, essas fibras elásticas, vai perdendo essas células especializadas em contração, em diminuição do volume, da expansão do tecido e vai perder, né, essa capacidade de se adaptar a novas formas, novos contornos que o corpo passe a apresentar. Então, isso resulta no que a gente chama de excesso de pele, que é a flacidez. Então, a pele é o primeiro tecido, é o tecido mais evidente em que isso acontece, né? A flacidez é muito marcada na pele, é o que primeiro incomoda a maioria das pessoas. Alguns cuidados são muito importantes para a gente evitar que a flacidez aconteça, mas ela digamos assim, inevitável em algum momento da vida. Muitas pessoas têm uma característica da pele mais resistente, mais firme, né, que tenha uma elasticidade melhor, um turgor melhor, né, a capacidade de hidratação pode ser melhor, mas então essas pessoas têm um certo favorecimento genético, digamos assim, mas mesmo essas pessoas precisam de cuidados, precisam estar atentas, da mesma forma que todas as outras, aos cuidados mínimos com a pele, que a gente sempre recomenda desde a infância, né? Hidratação, uso de protetor solar, evitar exposição solar prolongada, evitar exposição solar naquele período pior, entre as 10 e as 16 horas, em que a radiação ultravioleta é mais intensa e o dano para a pele é pior. Evitar o cigarro. O cigarro é um grande inimigo
dos tecidos como um todo, né? Da elasticidade, da capacidade do tecido de se regenerar. Então, evitar o cigarro. O cigarro é um grande inimigo mesmo da cirurgia plástica como um todo, como a gente sempre fala. E no tocante específico à flacidez, ele é realmente um fator muito negativo, um fator que propicia muito o aparecimento precoce da flacidez. Então, evitar o cigarro, evitar essa exposição solar, uma alimentação adequada, rica em proteínas, é muito importante. Essas proteínas elásticas que eu falei sobre elas mais cedo, que dão elasticidade à pele, dão a capacidade da pele de se adaptar a novos formatos, né, de expandir ou de contrair em determinada situação, elas são proteínas, né? Para a gente conseguir sintetizar as nossas próprias proteínas, a gente precisa ter uma dieta, uma ingesta adequada de proteínas exógenas, né? Para que o organismo utilize os aminoácidos, que são as pequenas frações da proteína, para fazer nossa própria proteína e, então, conseguir manter essa elasticidade, manter as fibras colágenas, que todo mundo fala tanto de colágeno, né? O colágeno é uma das proteínas que dá firmeza, que dá sustentação e que dá essa capacidade para a pele se adaptar a diferentes formatos, diferentes contornos do corpo de acordo com a situação que ela precisa. Então, a gente não consegue absorver o colágeno, não consegue absorver proteínas inteiras. No nosso trato digestivo, elas são quebradas em pequenos aminoácidos, pequenos grupos de aminoácidos, e eles são então absorvidos e são fundamentais para o organismo usar como matéria-prima, sintetizar a sua própria proteína, seu próprio colágeno. Então, evitar o sol, evitar o cigarro, ter uma alimentação adequada e o uso de protetores diretos da pele, principalmente os cremes hidratantes e os protetores solares. Né? São aí, digamos, as medidas-chave para a gente retardar o envelhecimento da pele, que é o que chama mais atenção, que é o que mais aparece. E aproveitando aqui, o Edmar está perguntando se a cirurgia da pálpebra é tranquila. A pálpebra, Edmar, tem um componente super importante de flacidez da pele, né? À medida que o tempo vai passando, a pele vai perdendo elasticidade, a pele da pálpebra é muito fininha, muito delicada e está sujeita a uma movimentação constante. A gente pisca o olho o tempo inteiro, então ela é muito exigida. E a correção do excesso de pele nas pálpebras é, obviamente, retirar essa pele e, em alguns casos, pode haver necessidade de reforçar a musculatura, que pode apresentar uma flacidez também, como eu vou falar daqui a pouquinho. É uma cirurgia bem tranquila, sim. Né? O pós-operatório é muito, muito tranquilo, a cirurgia é rápida, não tem muito desconforto no pós-operatório, um pouco de inchaço, um pouco de roxinho ao redor dos olhos, mas que passam com alguns dias sem maiores problemas. Então, na maioria das vezes, sim, a cirurgia é bem tranquila e a recuperação também é bem tranquila. A Ronilce está perguntando se, realizando uma lipo de papada, como fica o excesso de pele que resulta, a pele flácida? Essa é uma excelente pergunta. E como a maioria das perguntas aqui, eu sou obrigado a responder que depende. As características da pele, como eu estava dizendo antes, são os determinantes do que vai acontecer com essa pele depois da lipo de papada. Então, se o paciente tem uma pele de boa qualidade, se tem uma pele firme, rígida, com as características positivas que nós falamos no começo, um turgor adequado, uma elasticidade boa, uma espessura favorável, a pele tende a retrair. Então, se a gente tira esse excesso de gordura na papada, e a pele é uma pele de boa qualidade, ela tende a retrair e tende a voltar a contornar o pescoço sem a gordura. Então, esse é um fator extremamente importante quando a gente vai considerar uma lipoaspiração de papada. A gente tem que avaliar a qualidade da pele, porque exatamente como você pensou, a gente tira a gordura, teoricamente aquela pele ficaria flácida. Mas uma pele de qualidade, uma pele com um bom aspecto, uma boa propriedade elástica e de contração, ela vai mudar de volume e vai se contrair para poder fazer o contorno adequado do pescoço. Então,
Por outro lado, se a pele não é boa, se a pele não tem essas características de capacidade de adequação, aí sim a gente vai ter um resultado ruim, né? Vai ter uma flacidez do pescoço depois da retirada de gordura. Então, o tratamento da papada, né, o tratamento do queixo duplo é extremamente individualizado. Depende muito das características de cada pessoa, de cada paciente, para a gente evitar que se tenha um resultado não desejado, né? Então, se a pele é boa, ótimo, ali foi uma ótima opção. A gente retira a gordura e a pele se adequa ao novo formato do pescoço. Mas se a pele já está flácida ou se está com uma qualidade ruim, talvez a lipo precise ser associada com algum outro tipo de procedimento para melhorar a qualidade da pele. Muito bem. Tem mais algumas perguntas aqui. A Paloma, pode fazer cirurgia plástica coxas que têm flacidez? Quanto tempo para um bom resultado aparecer? Pode sim, Paloma. É muito frequente, né? Quando tem uma variação de peso ou com o passar do tempo, que sobra um pouco mais de pele na coxa, principalmente na região medial entre as duas coxas. Então é um lugar que a gente pode sim tratar a flacidez de pele. O tempo para o resultado aparecer é mais ou menos o tempo de outras dermolipectomias mesmo, né? Em torno de 4 a 6 meses para passar um inchaço, para a cicatriz estar razoavelmente madura e o resultado realmente ficar mais evidente. Nadisco está perguntando, eu irei realizar uma mamoplastia, com você. O seio é bem grande, queria saber se é possível diminuir bastante. Meu nome é Ana. Ei, Ana, boa noite. É possível reduzir bastante, sim, né? A gente vai sempre procurar chegar no tamanho que você deseja, né? Existem algumas situações que a mama é extremamente grande, extremamente hipertrófica, e a gente pode precisar de algumas manobras especiais, algumas técnicas cirúrgicas especiais, mas o objetivo é esse mesmo, é chegar no tamanho que você deseja, né? Com quantos quilos pode realizar uma cirurgia de mamoplastia? Bom, isso é o ideal, né? O perfeito é que o paciente esteja até com o índice de massa corporal, que é aquela relação entre o peso e a altura elevada ao quadrado, né? Divisão do peso pela altura elevada ao quadrado, esteja até 27, no máximo 29 em alguns casos. Isso vai depender também da proporção que a mama tem em relação ao resto do corpo. Alguns pacientes têm a mama muito grande, muito pesada, e isso acaba acrescentando muito proporcionalmente ao peso, e é difícil chegar nessa relação, né? Então, nesses casos, a cirurgia é muito interessante mesmo, porque a gente consegue retirar uma quantidade grande de tecido mamário e adequar a proporção da mama para o corpo. Então, ideal a gente conversar mesmo, Ana, e decidir juntos. A gente vê o melhor momento, assim que puder, passa lá no consultório pra gente ver direitinho como é que faz, corrigir o tamanho da mama e, obviamente, a flacidez que vem junto, né? Já que é o nosso assunto de hoje, quando a gente tem uma mama muito grande, tem algum órgão muito grande, hipertrófico, né? Que a gente fala, aquela pele, ela não tem capacidade de voltar, de contrair o suficiente. Se a gente for lá tirar só o tecido mamário, a pele fica sobrando. Então a gente tem que tratar essa flacidez de pele também, junto com a hipertrofia da mama. Ok. Maria Vieira, para tirar a barriga pochete tem que emagrecer? Depende, né? Se for uma gordura localizada, aí não, aí a pochete mesmo, como a gente fala, né? Aí é a lipo mesmo que vai tirar. O que a gente não pode é considerar, ver na lipoaspiração uma solução para perder peso. O objetivo principal não é esse. A gente já conversou algumas vezes, o objetivo principal é dar contorno para o corpo. Então, tirar exatamente essa pochete que está incomodando. Né? Não é para emagrecer, mas se o problema é a pochete, se o problema é aquela barriguinha que está ali e está agarrada já há algum tempo, porque essa gordura realmente é difícil, metabolicamente ela é muito difícil de ser acessada pelo corpo, então aí nem tem como a gente pensar em emagrecer, né? A cirurgia que vai resolver o problema. Mas aí preciso te ver da mesma forma para a gente ter certeza que essa seja a melhor opção.
Eni, o senhor é um ótimo cirurgião, minha boca ficou linda. Que bom, Eni, fico muito feliz. Eni teve um acidente, a gente fez uma reconstrução bem caprichada. Que bom, fico feliz ter notícias suas. Bom, então vou continuar um pouquinho, né? A flacidez de pele, a gente conhece muito bem, todo mundo tem pavor dela, todo mundo corre da flacidez que vai aparecer na pálpebra, no rosto, nas mamas, no abdômen, nos braços, praticamente todas as regiões que são cobertas pela pele têm um risco de flacidez maior ou menor e essa flacidez vai aparecer de acordo com as características genéticas, com as características comportamentais de cada um. Mas existe um outro tecido que sofre flacidez com frequência e que muitas vezes não é abordado, não é considerado na hora da avaliação ou mesmo da percepção do próprio paciente, que é o tecido muscular, né? A gente tem várias camadas de musculatura abaixo da pele e em determinadas regiões, essa musculatura é que vai dar sustentação, é que vai promover, que vai permitir que a gordura e que a pele fiquem firmes no lugar onde elas deveriam estar, onde nós gostaríamos que elas estivessem. Então, musculatura é como se fosse os pilares de algumas regiões do corpo. E essa musculatura, com o tempo, também vai sofrer uma flacidez, também vai perder a capacidade de se contrair, também vai se esgarçar, entre aspas, como a gente pode pensar essa flacidez muscular, vai perder essa capacidade de se expandir e contrair, que é própria da musculatura e que é extremamente importante para manter a gordura, o tecido celular subcutâneo e a pele no lugar. Então, algumas regiões do corpo, a flacidez muscular vai determinar um aumento, um agravamento da flacidez de pele muito grande. E para a gente corrigir essa flacidez de pele, para a gente restabelecer a forma original, restabelecer a forma jovem da região, a gente precisa corrigir a flacidez muscular também, né? Porque o músculo é denso, é pesado. Então, se a gente a gente conserta a flacidez, corrige a flacidez de pele, mas deixa a musculatura frouxa, ela vai acabar pesando, vai acabar tracionando essa pele e a gente vai voltar a ter flacidez de pele muito precocemente em duas regiões do corpo, e que isso é muito pronunciado, que são o rosto e o abdômen, né? O sistema músculo-aponeurótico superficial, que é como a gente chama a camada mais superficial de musculatura do rosto, é ela que é responsável por sustentar a gordura, por sustentar a gordura superficial, né? A pele e manter os tecidos no seu devido lugar, protegendo os tecidos dessa movimentação que os músculos profundos, que dão a mímica facial, né? Que produzem o movimento da boca, dos olhos e tudo, protegendo essas camadas da ação desses músculos mais profundos. Então, esse sistema que mantém o rosto fixo na posição adequada, mantém os tecidos mais elevados, mais bem posicionados. E à medida que o tempo vai passando, essa musculatura também sofre um processo de envelhecimento, também sujeito às características genéticas, ao cigarro, à exposição solar, à alimentação, e vai caindo, né? Uma paciente brincou hoje no consultório, né, que vai derretendo, como se fosse isso. Então, aquelas dobrinhas que a gente vê, aquela perda de contorno da mandíbula, como se fosse um bulldogzinho, algumas pessoas se referem dessa forma, ao aumento da distância entre os olhos e a bochecha, fazendo com que essa região das olheiras fique maior, mais extensa. Isso, na verdade, não é só flacidez de pele, isso é flacidez muscular, né? O músculo tá descendo e ele vai fazer essa bolsinha, vai encher isso aqui para perder o ângulo da mandíbula. A musculatura do pescoço também vai enfraquecer, vai perder a capacidade de se contrair e vai aumentar a flacidez de pele do pescoço, vai criar marcas no pescoço, né, que são marcas
marcas musculares, né? Aquelas dobrinhas que muitas vezes incomodam, que ficam chamando a atenção na hora que a pessoa está falando. Então, a pálpebra, como eu mencionei mais cedo, pode ter uma fraqueza muscular, os músculos são muito delicadinhos, muito fininhos, e a movimentação da pálpebra é constante. Então, essas regiões precisam, quando a gente faz um tratamento cirúrgico, a gente precisa elevar a musculatura, corrigir a flacidez da musculatura da mesma forma que a gente corrige a flacidez de pele, porque é essa correção, é essa musculatura que vai sustentar a pele, vai sustentar a bochechinha, o tecido celular subcutâneo, que é a gordura superficial, que dá o formato real do rosto. Mesma coisa o abdômen. O abdômen tem uma parede muscular extremamente forte, que é muito importante para estabilizar os órgãos da pelve, principalmente, né? Estabilizar a bexiga, ajudar a continência urinária, melhorar também, obviamente, o contorno, né? A estética do abdômen, a forma do abdômen, melhorar tudo isso e manter o resultado da cirurgia, né? Se a gente fizesse da mesma forma, só tirar a pele, só tirar a gordura, sem corrigir a flacidez muscular, sem reposicionar os músculos de volta na linha onde eles nasceram, digamos assim, onde eles deveriam estar, a gente não vai ter um resultado tão satisfatório assim como nós temos, né, das vezes em que há correção dessa musculatura, há correção dessa flacidez para estabilizar e para sustentar os outros tecidos mesmo e deixar a cintura mais bem definida, a musculatura pélvica mais robusta, a atividade, a continência urinária, principalmente nas mulheres, mais eficaz. Então, isso tudo é muito importante, né? Lembrar da musculatura. A musculatura também sofre com o tempo, também sofre o processo de envelhecimento e apresenta flacidez. Em alguns lugares, essa flacidez é extremamente importante para o aspecto estético e para o aspecto funcional também. A Inês está dizendo que o rosto dela está desse jeito. Não está não, pode parar de exagerar. Não está derretido ainda não, a gente ainda segura ele um pouquinho. Mas a barriga eu tenho certeza que não está. Bom, então, voltando a falar um pouquinho sobre a pele, nós temos alguns produtos mais recentes que melhoram a qualidade da pele. São o grupo de produtos que chamam bioestimuladores de colágeno. O que eles vão fazer? Eles vão atuar localmente naquela região em que eles são aplicados, estimulando o organismo a produzir colágeno naquelas áreas. Então, tem diversos nomes: Sculptra, Elancê, Radiesse. Todos esses produtos produzem esse estímulo local de colágeno para que o organismo sintetize naquela região mais proteínas de sustentação, mais proteínas que dão qualidade à pele e conserve essa pele mais firme, mais elástica por um tempo maior e até corrige um pouco de uma flacidez quando é uma flacidez leve. Esses produtos são extremamente interessantes, principalmente naqueles pacientes ali entre 30 e 45 anos, que começam já a apresentar algum tipo de flacidez, algum grau de flacidez, mas que ainda não são candidatos para cirurgia, ainda são muito jovens para isso, e não tem uma flacidez muito exacerbada. Então esses pacientes beneficiam muito desse tipo de tratamento, porque a gente consegue retardar o envelhecimento, consegue manter aquela quantidade de proteínas, de colágeno na região em que o produto é aplicado, e isso melhora a qualidade da pele, melhora o turgor, como disse, a tensão, a capacidade da pele de se adaptar e de recobrir, de mudar o seu formato, mantendo a firmeza, mantendo o contorno do rosto, ou do colo, ou do corpo. A gente pode usar esses produtos em diversas regiões do organismo, em diversas regiões do corpo, para manter essa capacidade, essa elasticidade da pele, essa qualidade da pele. A partir dos 25 anos, a gente já começa a diminuir a produção do colágeno e de outras proteínas elásticas. Então, por isso que eu digo que é muito interessante, a partir dos 25, 30 anos,
já começar a melhorar, a cuidar, digamos assim, desse estoque de colágeno que a gente tem e que começa a diminuir aos pouquinhos a partir dessa idade. E aí a gente vai mantendo a qualidade da pele, claro, associado com todos os outros cuidados, mas esses estimuladores de colágeno têm um grande benefício, principalmente nesse grupo de pacientes, para manter a qualidade da pele a longo prazo. E muitas vezes são também extremamente úteis associados a cirurgias, né? A cirurgia de lifting facial, a cirurgia de lifting de pescoço. Muitas vezes a gente usa esses produtos associados à cirurgia, porque a gente tira o excesso de pele, corrige a flacidez muscular e ainda melhora a qualidade da pele. E o resultado realmente é superior, tem um índice de satisfação, de sucesso muito grande. Então, os bioestimuladores de colágeno realmente são um grupo de produtos que auxiliam muito o tratamento da pele, o tratamento da flacidez e a prevenção, né? A prevenção, o retardo desse envelhecimento, para a gente manter essa poupança de colágeno aí o mais tempo possível. Inês está falando que a barriga tá linda, ainda bem. Edmar está perguntando, aos 65 anos, ainda compensa fazer esses procedimentos? A princípio, sim, Edmar, a gente tem que avaliar direitinho, né? Como eu disse, os bioestimuladores de colágeno são extremamente interessantes naqueles casos em que há ainda uma flacidez leve e que a gente pode retardar esse envelhecimento ou associado com algum outro tratamento para tanto tratar a flacidez de pele que já existe, como manter a qualidade, manter essa pele em melhor qualidade por mais tempo. Então, não tem limite de idade não. Esses produtos trazem um benefício muito bom para a gente em diversas situações. É um grupo de produtos, um grupo de substâncias que veio para acrescentar muito, para ajudar, para acrescentar tanto uma arma nova no arsenal de combate ao envelhecimento e à flacidez, como para ser associada a outros tratamentos, trazendo resultados mais agradáveis. A Gabriela está falando que quer. O dia que você quiser, Gabi, só marcar, só combinar que a gente faz. Bom, muito bem. Existem alguns outros tratamentos, alguns outros recursos que prometem corrigir flacidez, corrigir flacidez muscular, corrigir flacidez cutânea. Na maioria das vezes, né, esses tratamentos eles não funcionam da forma como as pessoas gostariam que eles funcionassem, porque eles não conseguem mudar as características da pele. A pele é muito espessa, né, em termos histológicos, né, de tecido. Então, é muito difícil penetrar a pele sem ser com agulhas, com o bisturi, né, com procedimentos um pouquinho mais invasivos. Então, os procedimentos externos, eles geralmente geram uma inflamação, como em toda inflamação há alguma retração que parece ter corrigido a flacidez, mas ela retorna após algumas semanas ou alguns meses, porque a inflamação se resolve, né? A Daniela está perguntando, o uso de estimulador de colágeno é tópico? Não, Daniela, é subcutâneo, é logo abaixo da pele, né? A gente usa agulhas bem fininhas, faz a distribuição correta, adequada desse estimulador e depois de 2, 3 meses ele começa a fazer o efeito, começa a estimular a produção de colágeno, e esse estímulo dura aí entre 2 e 4 anos, dependendo do tipo de produto. Vai melhorando, como eu digo, vai enriquecendo a pele do colágeno progressivamente durante esse tempo. Bom, muito bem. Então, 8h30, já tá todo mundo cansado de me ouvir, mas foi um prazer mais uma vez. A flacidez de pele é muito bem conhecida de todo mundo. A gente tem que primeiro correr dela, alimentar bem, evitar a exposição ao sol, evitar o cigarro, né? Hidratar bem a pele, usar o protetor solar, praticar atividade física regularmente de forma equilibrada, sem exageros também. E a flacidez muscular, que às vezes a gente deixa passar, não tem muito
muita percepção, não tem muito o conhecimento da existência dela, mas que em algumas regiões do corpo ela é extremamente importante. Os tratamentos ideais, os tratamentos mais adequados são os bioestimuladores de colágeno, as cirurgias e alguns tratamentos específicos que a gente pode fazer localmente dependendo do caso, mas o importante mesmo é a avaliação para a gente definir quando a pele vai aguentar, quando ela não vai, o que a gente deve fazer para melhorar essa pele, ou se não precisa, qual que é o melhor tratamento. Como eu falei com a Ronilson mais cedo, a papada, por exemplo, né, como outras regiões do corpo, tem uma grande variedade de tratamentos que a gente pode precisar de acordo com a característica de cada um. Só para responder as últimas perguntas, o Edmar está perguntando quando vai fazer outra live. Provavelmente na próxima segunda. A gente está fazendo quase toda segunda-feira, nesse horário, às 8 horas. Elizabeth, morro de vontade de fazer esses tratamentos. Meu maior medo em fazer é não ficar natural. Consegue explicar brevemente sobre isso? Elizabeth, esse é um medo prudente mesmo, né? A gente tem que ser prudente, tem que ser cuidadoso na hora de fazer esses tratamentos, de fazer essas correções. Em termos não sei se você está falando dos estimuladores ou se você está falando das cirurgias, mas de qualquer forma, um dos principais objetivos da cirurgia plástica hoje é manter a naturalidade. Eu costumo dizer para os pacientes que a gente não está aqui para te transformar numa outra pessoa, e sim em transformar você numa versão melhor, numa versão mais jovem, uma harmonia maior. Então, a palavra-chave o termo-chave é não exagerar mesmo, você tem toda a razão. Nos procedimentos minimamente invasivos, como a gente fala, né, os preenchimentos, os bioestimuladores de colágeno, a gente faz com moderação, com cautela, às vezes mais de uma sessão para que o paciente se acomode, veja o resultado daquela abordagem e aí consiga avaliar, não, agora tá bom, eu quero mais um pouco. Então, é mais fácil pôr 2 vezes do que ter que tirar. E em relação às cirurgias, os resultados hoje são extremamente naturais. Eu sempre brinco com os pacientes que chegam e falam, eu tenho vontade de fazer, mas eu tenho medo de ficar com o rosto todo esticado. Eu falo, olha, esse risco não é um risco dessa cirurgia, né? A técnica é completamente diferente, a forma de abordagem é completamente diferente das estruturas, das camadas do rosto, das camadas do corpo. Então, esse aspecto esticado, esse aspecto artificial, a gente não tem mais. O Edmar está perguntando aqui se a bichectomia é tranquila também. Também, bastante tranquila. Tá, bastante tranquila. O pós-operatório também é muito tranquilo, quando bem feita, quando feita com cuidado. A bichectomia é uma cirurgia que exige um conhecimento anatômico muito grande, exige um cuidado e uma delicadeza bem específicas para a gente evitar a lesão das estruturas que estão em volta, porque são estruturas nobres, são estruturas importantes, mas quando feita com cuidado, com a precisão que ela merece, é uma cirurgia bastante tranquila, tem um resultado bom e uma recuperação muito, muito fácil, muito tranquila também. Inês, você é 10, excelente cirurgião, excelente pessoa. Eu que agradeço, meu bem, você também é ótimo. Tem que voltar lá depois pra gente ver como é que as coisas estão indo. Bom, então é isso. Foi um prazer conversar com vocês mais uma vez, tirar algumas dúvidas. Como sempre, estou à disposição. Se tiver mais perguntas, mais dúvidas, pode mandar mensagem pra gente, mandar por aqui, pelo WhatsApp do consultório. E aguardo vocês também na próxima segunda, na próxima live e na consulta, para a gente decidir qual a melhor dessas opções para cada caso. Obrigado, boa noite.